Um cientista brilhante, mas egocêntrico, dá a vida a uma criatura em um experimento monstruoso e tudo termina em tragédia. Essa é uma sinopse básica do filme Frankenstein de 2025, dirigida por Guilherme Del Toro. Frankenstein, no quesito adaptação para o cinema, Hollywood consegue criar um novo Frankenstein a partir da criatura da Mary Shelley. E é sobre essa história, não criada até o momento, que a gente vai conversar aqui fazendo uns comparativos entre esse filme de 2025, provavelmente outros filmes e a obra literária da Mary Shelley. Vem comigo! Salve pessoal, sejam todos bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Fazendo um comparativo entre todas as adaptações de Frankenstein e o livro é algo bizarro, porque o cinema conseguiu criar um Frankenstein que fala muito com o Frankenstein original, mas ao mesmo tempo não diz a mesma coisa. E isso é uma característica muito curiosa, porque no meu vídeo anterior, quando eu disse que a gente vive em um tempo que tem uma mentalidade diferente, o Frankenstein da Mary Shelley, o livro original, ele tem uma percepção que traz o início do que a gente vive hoje e, ao mesmo tempo, todas as adaptações modernas, elas dizem exatamente o tempo que a gente está vivendo. Então tem uma diferença muito grande em essência entre a obra original e as adaptações, e é sobre essa essência e algumas alterações malucas que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Duas coisas que a gente tem que levar em consideração é que o Frank do cinema é um Frank do Frank. Então ele é um remendo de um remendo. Então, a gente já tem que partir desse pressuposto porque existem várias versões do mesmo monstro dentro da cultura pop hoje. Talvez a sua visão seja de uma criatura monstruosa ou de um salvador bonzinho, injustiçado, como foi em Van Helsing, ou talvez só um Frank extremamente engraçado, um amigo do Drácula, lá daquele filme Hotel Transilvânia. Mas o filme de 2025... ele traz uma temática um tanto interessante, se aproximando bastante da obra original em alguns aspectos e indo léguas de distância em outros. Ele é um filme que foca numa visão sensível e emocional da criatura. Há, obviamente, um caminhão de mudança em relação ao livro, mas algumas mudanças não são tão substanciais assim para a obra e outras são catastróficas. Seguindo o modelo do meu vídeo anterior, vamos falar só do livro para ficar tudo um pouco mais claro. O Frankenstein ele tem uma coisa que eu acho magnífica, que é a estrutura do livro. A estrutura do Frankenstein é uma história que conta uma outra história dentro de outra história, então é uma escrita de história por camadas. Você começa com quase o fim da história, e a partir do final da história você tem o Victor Frankenstein contando sobre a sua infância e como ele criou o monstro, e depois você tem um monstro contando para o Victor como foi ele ter sido criado, e você tem o próprio capitão do navio que resgata o Victor também contando o que o Victor contou para a irmã. Então, assim, são camadas dentro da história que deixa o livro muito rico. Tem algumas obras que fazem isso, inclusive esse filme de 2025 fez isso, me deixou muito surpreso, porque é uma característica muito marcante do livro, e trazer isso para o filme foi de verdade sensacional. Outra coisa que é bom se pontuar é que o livro do Frankenstein é a primeira obra de ficção científica, em que você dá algumas justificativas científicas para que algo fantástico aconteça. Então a gente sai do mero Alakazam e cai em algo substancial, não comprovado, mas que isso foi aprimorado ao longo do tempo, dos anos, e agora tudo é meio científico até demais. Então não foi uma preocupação da Mary Shelley, apesar dela fazer a utilização de pesquisas científicas para desenvolver e dar vida à criatura, na verdade isso não é desenvolvido como é desenvolvido nos filmes. A gente tem toda aquela questão daqueles raios e ele cortando os pedaços e medindo tudo e costurando, como ele costura, como ele faz. Inclusive no filme de 2025 tem muito isso, e no livro isso é coisa pequena, simplesmente o monstro aparece. Outra coisa que é magnífica no livro são as descrições da natureza, aquela contemplação da natureza e a visão
do entorno. São cenas belíssimas, 3, 4, 5 páginas de uma descrição assim incrível, que não é tão detalhista ao ponto de ficar chato, mas você consegue enxergar tudo que está sendo colocado ali. Até porque a escritora, quando ela concebe o Frankenstein, ela tinha ali seus 18, 19 anos. Então, ela é uma mulher que está começando a sua vida de mulher, mas ela é muito jovem. O jovem tem essa capacidade de se surpreender muito com as coisas, mas às vezes ele não tem tanto vocabulário para expressar aquilo que ele está enxergando. Então, a simplicidade com que a Mary Shelley consegue trazer isso no seu livro fica perfeito. Não fica excessivamente desgastante com verborragias. Então, isso também, sem sombra de dúvidas, é incrível. E trazendo os 3 pilares principais desse livro, tem algumas características bem marcantes que são a amizade, a cultura elevada e a família. Tudo isso envolto em tragédia. E aqui já falando diretamente, fazendo esse comparativo, o livro do Frankenstein da Mary Shelley, apesar de a Mary ser filha de uma feminista, do movimento progressista, ela ter tido uma vida muito problemática do ponto de vista dos seus relacionamentos e imoralidades e tal. Apesar de tudo isso, e ela ter escrito esse livro em 1842, é muito interessante porque ele é contemporâneo do Filho do Pescador, que tema do meu último vídeo, e é muito curioso que apesar de ter todo um pensamento revolucionário, ela ainda consegue imprimir na sua obra muito valor, digamos, conservador. Então, tem uma importância muito grande a amizade dentro da obra, tem uma importância muito grande, tem uma relevância para a obra a família do Victor, e tem uma relevância tremenda a cultura elevada. Esses 3 aspectos, eles fazem com que o livro demonstre a degradação das personagens, até a morte de vários deles, mas principalmente do protagonista, e que leva tudo à destruição. Então, diferente do Filho do Pescador, diferente de outras belas obras, o livro do Frankenstein, ele tem um detalhe que vale a pena ser pontuado, que talvez agora você vai ficar um pouco chateado comigo, mas como literatura, o livro do Frankenstein é um livro incrível. Como arte, ele comete um gravíssimo pecado, digamos assim. Ninguém melhora nessa história. Só caos. E nem você, que tá ali lendo o livro, você sai desse livro maior do que o que você chegou. Não, ele é só um entretenimento que te põe para pensar em algumas coisas, mas ele só te põe para pensar. Não tem ninguém de fato virtuoso dentro do livro. É só caos. Os poucos personagens que têm algo de relevante, ou eles morrem, ou a participação deles são muito pequenas. Então, é um pecado que comete esse livro nesse sentido. Então, a gente não tem grandes exemplos, é só exemplificação do caos. E nisso, eu consigo concluir que os filmes modernos, eles conseguiram pegar 100% dessa parte. Porque eles não trazem um Victor Frankenstein com uma família estruturada. Enquanto o livro ele tem toda uma degradação, a maioria dos filmes de Frankenstein, todas as adaptações que ele está no meio, normalmente já é tudo degradado. E se você prestou bastante atenção na sinopse do início desse vídeo, você vai perceber que a sinopse diz o seguinte: um cientista brilhante, mas egocêntrico. Lembra o que eu disse no meu vídeo anterior? Todo filme engessa as personagens. No livro, o Victor nunca foi um maluco. No livro, o Victor sempre foi um menino da melhor família, com os melhores recursos, com todo o amor possível, um menino que estudava por amor. E ele conhece algo que leva ele a querer aprender aquilo. E ele tem uma descoberta. Tem um momento do livro em que ele diz que ele descobriu um grandioso segredo. Como dar a vida. Então, o Victor, ele é um detentor de um poder grandioso e que
justamente no estudo dessa descoberta, na esperança dessa descoberta, durante esse processo, sim, ele ficou obcecado pelo estudo. Tanto que ele não parou para pesar as consequências que teria a sua descoberta. Mas antes disso, o Victor foi uma criança, um adolescente normal do seu tempo, com seus recursos, com seus estudos, com tudo, de uma família muito boa. Quando você vê as adaptações que fazem, a sensação é que o Victor é um maluco, que ele não sabe o que ele está fazendo. Bom, na verdade ele meio que não sabe de fato o que está fazendo, só que eles trazem um personagem já degradado para dentro da obra. Eles já trazem um personagem problemático. E eles trazem esse personagem problemático para a obra, esse criador problemático, justamente para ser confrontado com a criatura que é extremamente ética. E aqui é um pulo do gato muito grande, porque assim, no livro, a criatura de fato é o agente moral do livro. Ele é quem faz os questionamentos morais do livro. Logo, a criatura, que já nasceu adulto, foi abandonado pelo criador, que teve que aprender tudo sozinho. Logo, essa criatura, ele é o agente moral. É uma inversão dos mitos criacionais, em que a criatura responde ao seu criador. Não, ali a criatura cobra do seu criador. A criatura cobra. Então, no livro, você tem tudo isso, só que de uma forma muito mais tênue e bem feita do que o que a gente tem hoje no cinema. Além dessa loucura do protagonista, os filmes sempre adicionam elementos externos, adicionam um tio, uma tia, um relacionamento que não existia, personagens que eram para ser irmãos são namorados ou qualquer outra coisa do tipo assim. Esse tipo de coisa não prejudica a adaptação em si, até porque uma adaptação não teria esse problema. Porém, algumas mudanças, principalmente no quesito familiar, no quesito da composição dos membros ali, exclui algumas linhas de pensamento que o livro traz. Então, por isso que o livro, tudo é perfeito e tudo se degrada por conta da escolha do Victor. Ao mesmo tempo que nos filmes, como tudo já está degradado, então a família pode ser um lixo, o Victor pode ser um lixo, tudo pode ser um lixo, até porque a grande criatura criada, ela vai se levantar no seu momento de lucidez maior e ela vai questionar tudo isso e ela vai julgar o ser humano com a sua mente de 5 anos, com uma mente extremamente infantil, um olhar extremamente infantil, que a gente moderno acha incrível esse tipo de questionamento. Então, enquanto o livro traz isso, mas de uma forma branda, de uma forma em que você consiga absorver, mas mesmo assim transmita o pensamento da autora, a mentalidade da autora, que é uma quase adolescente, agora você trazer isso para um filme moderno é assinar a carta de sentença que quase 200 anos depois o cinema não conseguiu amadurecer, a nossa mentalidade moderna não conseguiu amadurecer ao ponto de pegar a mentalidade de uma criatura que responde e julga o mundo com as ideias de uma menina de 19 anos do século XIX, e o cinema não consegue elevar isso. A adaptação do cinema, ela consegue tornar isso cada vez pior. É um olhar cada vez mais simples, cada vez mais idiota a respeito do ser humano. E aí, para isso, eu coloco um Victor ainda engessado, já louco, ou como diz aqui, extremamente egocêntrico. E você percebe que ele é um personagem extremamente perturbado. E aí você coloca aquela criatura de 2 aninhos para julgar o Victor como se ele fosse o grande sábio da história da humanidade. E isso é um problema do nosso tempo, essa coisa de achar que criança é um gênio. Eu fico maluco porque, assim, tem uma coisa que eu acho bizarra. Todo mundo valoriza a criança genial, aquela pessoa simples genial. Tá, e você tá fazendo o quê que você não é genial? Não, eu tô indo pra faculdade. Já tô no meu pós-doc, mas eu me admiro da genialidade de uma criança de 5 anos. Então, esse é um problema do nosso tempo, esse é um problema que tá dentro dessa obra, não de uma forma tão violenta como é feita agora, só demonstrando o quanto que a gente ficou mais idiota. Se você achou que eu ia fazer esse vídeo aqui para falar que a gente ficou mais inteligente, na verdade a gente ficou mais burro, porque não tem cabimento o cinema adaptar uma obra que contém questionamentos
que são até válidos, mas que são de uma menina de 19 anos, e não consegui transpor essa barreira dos 19 anos e trazer um pouco mais de pujança para essa discussão. Na verdade, você reduz um livro que era o questionamento do criador pela criatura, e você traz personagens que estão tendo tretinha de pai e filho. Assim, de verdade, é um saco. Então esse filme de 2025 é um filme assim, eu parei pra assistir ele, a hora que eu vi toda essa questão das histórias por camadas, uma história dentro da outra, o jeito que começou, eu falei, cara, isso aqui vai ser sensacional, velho. Isso daqui vai ser sensacional. Aí vem o pai do Victor Frankenstein. Ali eu falei, tá, já destruíram a família do cara, então já começamos degradados. Não vamos degradar ao longo da história, já vamos começar lascado. Aí já vamos lascar com o pai, com a família do cara, já vamos lascar com a cabeça do cara, vamos pôr ele pra criar essa criatura aí e vamos ver o que vai dar. Aí ele enjaula a criatura, ele judia da criatura. É um filme bizarro. Nesse aspecto, é um filme bizarro. Ele tenta ajudar a prolongar a vida de um outro cara, ele trata a criatura como um bicho. Claro que isso vai facilitar para você julgar ele. O que eu queria ver o cinema fazer era pegar um cara maior do que o personagem do livro, conseguir criar uma criatura melhor que a criatura do livro, e pôr essa criatura para julgar o criador. Mas, em vez de melhorar com questões melhores, mais profundas, mais sérias, mas não, o cinema consegue ser mais infantil com uma menina de 19 anos escrevendo um livro no século XIX. É bizarro o tanto que a gente ficou idiota. É bizarro. E a gente vai concordar. Você assiste os filmes, você concorda. Isso, se você lê o livro, você concorda mais ainda. Porque grande parte do que você acredita hoje está contido nesse livro. Está contida na mentalidade revolucionária da Mary Shelley. Está contido aqui. E detalhe, talvez você seja até uma pessoa que se diga de direita ou conservador. E você vai concordar com muito do que está aqui nesse livro. Então eu recomendo que você leia. Eu recomendo muito que você leia esse livro. Tem muita coisa nesse livro que você, sendo de direita, de esquerda, do que quer que seja, você vai concordar. Porque isso daqui formou a cultura que a gente vive hoje. Esse tipo de mentalidade formou o que a gente vive hoje. Que talvez, se você pegar uma obra literária de um contemporâneo da Mary Shelley que seja conservador, você vai ver outro espectro daquele mundo. Por isso que a gente não pode deixar de ler determinadas obras porque o autor é isso ou é aquilo. Então, um clássico, ele é um clássico e ele vai ser um bom livro independente de quem o escreveu. Então, a biografia do autor, ela não importa para a história, mas tem muito da biografia do autor na história. Isso é importante a gente observar. Frankenstein da Mary Shelley é só tragédia, mas eu recomendo demais a leitura desse livro. Eu recomendo demais que vocês leiam esse livro. O Frankenstein é uma obra incrível. Tem 200 e poucas páginas, você vai conseguir ler esse livro com muita facilidade. Como eu já disse, é uma escrita feita por uma mulher de 19 anos, então é de uma linguagem bastante simples, comunica muito. Vou propor o desafio, você vai ler esse livro aqui e você vai pontuar tudo o que você concorda dentro desse livro, tudo que você achou incrível. É tudo pensamento moderno. É tudo o que a gente pensa e o que a gente concorda no seu mínimo detalhe. Tudo que está aqui, tudo que a criatura questiona, a gente concorda 100%. É um livro extremamente atual. O pensamento moderno concorda 100% com a história desse livro. Você não vai se sentir desagradável, muito pelo contrário. Você vai sentir prazer na degradação dessas personagens. E isso é um ponto de alerta, e é por isso que eu recomendo que você leia esse livro, leia o livro do pescador e leia a grande parte ou todos os livros que a gente indica por aqui nesse canal. A obra que eu mais gostei de adaptação do Frankenstein até o momento é uma série turca chamada A Criatura, que eu assisti na Netflix, eu acho que até de produção em parceria com a Netflix, não sei se ainda tá lá, mas precisou dos turcos fazerem uma série do Frankenstein, porque os britânicos e os norte-americanos
não conseguem expressar o que a Mary Shelley expressou. Tamanha a distância de pensamento, de influência de pensamento que o Ocidente tá, que ele não consegue interpretar mais o Frankenstein da forma como ele foi composto. A série turca é a melhor série, ao meu ver, que conseguiu adaptar Frankenstein. Aquele povo ainda tem algum resquício de sanidade mental que consegue olhar para a obra e ver algumas coisas basilares de uma obra e tentar mantê-las no lugar. Fica a minha indicação, além desse livro, assista o filme de 2025 e assista a série A Criatura. É incrível. Esse foi mais um vídeo, essa foi uma análise a respeito de Frankenstein. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal. Compartilhe com seu amigo que gosta do nosso monstrengo verde de parafuso na cabeça, que no livro ele não tem esse tipo de coisa, mas leia esse livro, você não vai se arrepender. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu e fui!